Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje o nosso convidado é João Golão, um dos grandes especialistas em questões relacionadas com a droga. Em Portugal é médico e diretor do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. Doutor, muito obrigado por estar connosco. Como é sabido, Portugal descriminalizou o consumo de drogas há já mais de uma década e meia. O consumo passou a ser encarado não como um crime, mas como uma questão de saúde pública. Desde então, o país é considerado internacionalmente como um país pioneiro, um caso de sucesso na abordagem a estas questões da droga. Perguntava-lhe quais é que são os principais resultados desta descriminalização. Muito bem. Eu diria que não é propriamente apenas uma relação direta entre a descriminalização e os resultados obtidos. É um pacote completo do qual a descriminalização faz parte e que passa pela oferta de tratamento a todos aqueles que ele necessitam, pelo trabalho preventivo, pelo trabalho de redução de danos, pelo trabalho de reinserção social, tudo isto feito muito mais coerente pela decisão de descriminalizar e de considerar o consumo, sobretudo o consumo problemático de drogas, mais como uma questão de saúde e da área do social, do que propriamente como um crime. E é, de facto, todo este pacote que nos levou a uma evolução francamente positiva em vários indicadores. Desde logo, o retardar do início de consumos entre a nossa juventude. A própria experimentação tem vindo a ser retardada. Uma diminuição extremamente sensível no número de utilizadores de drogas por vias injetável. Uma diminuição das infecções pelo VIH e mesmo pelo vírus da hepatite C. Uma diminuição muito grande também no que diz respeito a mortes relacionadas com drogas, nomeadamente com overdoses causadas por drogas. Enfim, eu diria que aquilo que na altura em que a descriminalização e a Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, em 99, foi aprovada, a descriminalização foi um pouco mais tarde, porque teve de ser discutida no Parlamento, isso demorou algum tempo, mas desde que esta estratégia entrou em vigor, aquela que era a primeira preocupação dos portugueses, que era de facto uma temática de top em toda a discussão política, enfim, no espaço mediático, caiu vertiginosamente, hoje estará pelo 13º, 14º lugar nas preocupações dos portugueses. Está longe de ser um problema resolvido na nossa sociedade, como em qualquer outra, mas estamos francamente satisfeitos com os resultados obtidos. Refere-se ao receio que existia de, naturalmente, se aumentar o consumo e o tráfico de droga e também, na altura, falava-se muito na possibilidade de Portugal se tornar um centro, um polo de atração de consumo de droga internacional. Sim, havia também de facto algumas... Pois, o facto de ser uma experiência pioneira, não havia de facto experiências prévias relativamente a isto. Havia alguns países que nunca criminalizaram, que não tiveram necessidade de descriminalizar, mas a descriminalização, e sobretudo tal como a fizemos, envolvia algumas preocupações. Nós, os proponentes desta medida, estávamos cientes de algumas dificuldades e havia, de facto, os oponentes que brandiam argumentos desse tipo. Argumentos como o início precoce de consumos. Constatámos que, afinal, as pessoas começaram a experimentar mais tarde, porque foi possível desenvolver, não é pela descriminalização, isso sim pelo desenvolvimento de programas de prevenção e de, digamos, de reforço das competências sociais das nossas crianças e jovens. Previa-se ou receava-se que Portugal pudesse tornar-se num centro de narcoturismo. Não aconteceu. Não constatámos nenhum, mesmo com o boom turístico que existe hoje em Portugal, não se constata um aumento significativo disso. Por outro lado, havia o fantasma, brandido também, dos tratados de que Portugal é signatário, nomeadamente no âmbito da ONU, mas é bem verdade que em lado nenhum desses tratados se exige que os consumos sejam criminalizados. Exige-se que sejam proibidos, mas pode ser, e é a solução que optamos, é uma solução, digamos, levámos à margem, ao limite, este paradigma proibicionista, mas o facto de termos descriminalizado, na prática, o que é que isto significa? Quem consome drogas ou quem é interceptado pelas forças policiais na posse de quantidades de droga que não excedam aquilo que é adequado para o uso pessoal até 10 dias, e está definido depois numa tabela com as quantidades para cada uma das substâncias,
Quem não tem mais do que essa quantidade é enviado para um órgão administrativo chamada Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência, que depende do Ministério da Saúde e, portanto, diria que as autoridades policiais, judiciais, etc., remetem esse cidadão ao cuidado da área da saúde e do social. E as autoridades policiais e aduaneiras estão libertas para se dedicar ao combate ao grande tráfico. É evidente que tiveram que aprender a trabalhar de uma forma diferente, portanto, em vez de subirem a escala, digamos assim, apanhando um utilizador, obter a partir dele informação sobre onde é que comprou e assim sucessivamente, ir subindo de graus sucessivos, na prática o que as polícias e as alfândegas passaram a fazer foi a colaborar muito mais intensamente as várias instituições, internamente e com as forças policiais internacionais, utilizar a informação da intelligence e assim, em vez de apreenderem gramas ou quilos, vá lá na rua, apreendem toneladas em contentores em alto mar, enfim, tráfico de grande escala, o que é verdadeiramente aquilo que importa, diminuir a acessibilidade às substâncias no país. Portanto, se por um lado houve um aumento da eficácia das respostas na área da procura, prevenção, tratamento, redução de danos, reinserção social, houve também um aumento da eficácia na área da oferta a cargo das forças policiais. Voltemos um pouco atrás. O que é que acontece nestas comissões de dissuasão da toxicodependência? Bom, como me dizia, uma pessoa interceptada na posse de droga, em vez de ser enviado para tribunal e para todo aquele pipeline, digamos assim, judicial, a instrução do processo, que consome tempo e recursos às forças policiais. Em vez disso, é remetido, é intimado a apresentar-se no prazo de 72 horas na Comissão de Dissuasão da Toxicodependência competente da sua área de residência. Temos 18 dessas comissões, uma em cada distrito, mais uma na Madeira e outra na região autónoma dos Açores. E, na prática, a pessoa apresenta-se nessa comissão, é colhida uma história para uma equipa de apoio técnico, psicólogos, assistentes sociais, etc., que fazem uma recolha da história de consumos, mas sobretudo da história de vida, das condições de vida daquele cidadão, uma avaliação tão rigorosa quanto possível acerca das suas capacidades e do seu estado de saúde ou doença psíquica. É elaborado um relatório que é apresentado então à Comissão. A primeira distinção que se tenta fazer é se estamos em presença de um dependente ou de um utilizador recreativo, ocasional, etc. Devo dizer que as forças policiais, em acordo connosco, se dedicam muito mais a interceptar e a levar à presença da Comissão os utilizadores ocasionais e recreativos do que propriamente os dependentes, os utilizadores mais conhecidos. Esses, de uma forma geral, já conhecem os recursos existentes na comunidade e aos quais podem pedir ajuda se o entenderem. Os utilizadores recreativos é que normalmente não são tocados por nenhuma instância. Aquela fase em que as pessoas se convencem de que eu posso brincar com isto à vontade, não me vai acontecer, isto só acontece aos parvos, só acontece aos outros, eu não vou ficar agarrado. Não. Terem a possibilidade de ser confrontados com os seus próprios consumos e com os impactos que esses consumos já podem ter nas suas vidas e de que às tantas o próprio sujeito não se apercebe com clareza, é ela própria uma instância de dissuasão. Portanto, é sobretudo de dissuasão que estamos a falar nesta comissão? Sim, sim. Podem aplicar penas que são, neste caso, são sanções administrativas. Podem ser multas para não dependentes e uma longa lista de penalidades, que pode passar por obrigatoriedade de frequentar a própria comissão ou um serviço de saúde. Vamos imaginar um indivíduo que, por exemplo, é seropositivo para o VIH e que teria vantagem em frequentar as consultas com regularidade e não está a fazê-lo. Então a Comissão pode determinar que aquele indivíduo deve ir e trazer um comprovativo, deve ir às consultas com a periodicidade que lhe for estabelecida. Portanto, há aqui um certo músculo, diria que não é um músculo violento, mas que compele as pessoas a adequarem-se a determinadas responsabilidades.
Pode ser serviço cívico, por exemplo, serviço prestado à comunidade, pode ser a proibição de frequentar determinados locais ou de estar com determinadas pessoas. E o incumprimento é depois fiscalizado pelas polícias e quem desobedece incorre, isso sim, em procedimento criminal. Portanto, há aqui um jogo que, no fundo, tem como objetivo aproximar as pessoas das respostas mais adequadas às suas necessidades. Vamos imaginar um jovem, um menos jovem, que é interceptado, é levado à presença de uma comissão e que diz: não, eu não tenho problemas, eu fumo um charro de AX ao fim de semana com os amigos e tal. Mas na conversa e na colheita da história até se percebe que os pais estão em processo de divórcio, o pai acabou de perder o emprego, a família está a passar por dificuldades, ele próprio pode estar com algum tipo de perturbação a nível psicológico e pode beneficiar do apoio de alguma resposta da comunidade, não necessariamente de um centro para tratamento de toxicodependentes, mas de uma outra resposta que o pode ajudar a superar e a evitar que aquele percurso de consumos a par com as dificuldades que está a enfrentar venha a transformar-se num consumo problemático. Portanto, o grande objetivo é interromper precocemente esta carreira. Esta experiência portuguesa, que tem sido elogiada por muitos especialistas em todo o mundo, serviu de inspiração para outros países na Europa ou fora dela? Esta experiência tem sido objeto de uma enorme curiosidade internacional. Devo-lhe dizer que nós recebemos todas as semanas pelo menos uma delegação estrangeira, seja ela de jornalistas, seja de profissionais da área, seja de políticos, mas é uma verdadeira romaria para ir conhecer o chamado modelo português. A inspiração maior, digamos, os resultados mais visíveis dessa inspiração têm sido a deslocação do foco, inclusive das responsabilidades políticas dos diversos governos, transferência da área da justiça ou da administração interna para a área da saúde. É um movimento que tem sido muito consistente. Na União Europeia é quase generalizado. Portanto, a maior parte dos países já tem o foco, a centralidade da abordagem instalada na dependência do Ministério da Saúde. Por outro lado, alguns países estão a ensaiar também experiências de descriminalização. República Checa, há países que nunca criminalizaram, como eu disse, por exemplo, a Espanha nunca criminalizou, portanto não há... Nós temos algumas originalidades neste modelo. Desde logo o facto de existir um limite objetivo, quantitativo, que faz a fronteira entre o procedimento criminal e o procedimento administrativo. Do meu ponto de vista, isso é muito útil, porque, por exemplo, em Espanha nunca foi criminalizado, mas não há um limite objetivo. Na prática, o indivíduo é interceptado na rua pela polícia, vai para a esquadra, a polícia apreende a droga, faz as coisas todas, mas depois decide se vai enviar aquela pessoa para o pipeline da justiça ou se o vai mandar em paz. Não há a tal instância da comissão de dissuasão. Na prática, aqui o que acontece é essa discricionariedade se traduzir muitas vezes num tratamento que é diferente. É dado ao jovem loiro de olhos azuis que aparece, enfim, filho de boas famílias, que aparece e que quase invariavelmente é considerado como um mero consumidor e mandado em paz. Se aparece alguém de uma etnia diferente, de pobre, esfarrapado, com grande probabilidade será acusado de tráfico. Portanto, o modelo português evita esta discricionariedade. Por outro lado, a existência destas comissões de dissuasão, enquanto plataformas que distribuem as pessoas de acordo com as suas necessidades pelos diversos serviços e respostas da sociedade, é também, francamente, original e tem sido muito eficaz. Ainda no ano passado, Macau aumentou as penas para o consumo, um aumento que foi para 1 ano de prisão para o consumo de droga. É uma abordagem inversa daquela que foi feita em Portugal. Na sua opinião, é uma abordagem errada? Eu não me atrevo a dizer tanto. Os Estados, os governos sabem um pouco as linhas com que se cosem, as culturas, as tradições do povo que pretendem servir. Do meu ponto de vista, mas isto é uma opinião que eu não me atrevo a emitir na qualidade de responsável português
português, mas enquanto cidadão e técnico da área, acho que sim. Acho que é um movimento inverso àquele que seria o adequado, que é um tratamento humanista e um tratamento pragmático desenvolvido em torno destas pessoas. Mas penso que não é, de facto, um progresso que esteja a ser feito, mas veremos como é que o fenómeno dos consumos, e nomeadamente os consumos problemáticos de drogas, evolui em Macau. Portanto, foi uma solução praticamente pioneira que Portugal teve na altura, no início dos anos 2000. Perguntava-lhe como é que surgiu esta proposta e esta lei em Portugal. Foi porque o problema também era mais grave do que noutros sítios? Para grandes males, grandes remédios, como se costuma dizer? Sim. Os problemas relacionados com o consumo de drogas em Portugal emergiram mais tardiamente do que na maior parte dos países europeus. Aconteceram sobretudo depois da nossa Revolução Democrática. Portanto, antes disso tínhamos uma sociedade de tal forma controlada que os problemas relacionados com drogas, enfim, não estavam muito presentes. Mas depois, vários fatores, desde logo a guerra colonial, aquilo que acontecia nas antigas colónias, a tolerância, diria até o incentivar de consumos entre os nossos soldados, era juventude masculina, era quase invariavelmente, todas as pessoas eram enviadas para a guerra, e lá, um pouco como os americanos no Vietnã, os consumos eram tolerados ou mesmo incentivados. De repente temos a Revolução Democrática, temos o processo de descolonização, temos uma súbita abertura a tudo o que era... Nós estávamos ali isoladinhos, nem nós saíamos, nem ninguém nos visitava. De repente temos uma invasão e a capacidade de nos relacionarmos com a juventude, enfim, com outros povos. Os próprios retornados também. Exatamente. E subitamente temos uma alteração completa E isto correspondeu a uma súbita disponibilidade das substâncias também, os próprios retornados e os colonos que regressaram à metrópole, como se dizia na altura, trouxeram quantidades apreciáveis, sobretudo de cannabis. E houve um boom de experimentação completamente transversal a toda a sociedade. Não é alguma coisa que tenha acontecido apenas no gueto, nas pessoas mais marginalizadas, nas minorias, mas sim em toda a sociedade. Classe média, classes altas, toda a gente experimentou. E depois apareceram as, digamos, organizações criminosas trazendo todas as outras, heroínas, cocaínas, tal. Isto numa sociedade completamente impreparada. Enquanto outras sociedades, nomeadamente europeias, se foram adequando, foram aprendendo a conviver com as drogas no seu seio, nós não tivemos esse tempo. De repente havia de tudo, nós desconhecíamos, tinha 20 anos, eu vivi isto, desconhecíamos em absoluto as diferenças entre as várias substâncias, ouvíamos vagamente falar delas, mas não as conhecíamos, e então era fácil saltar de umas para as outras. E rapidamente, ali numa década, nós atingimos um número incrível de consumidores problemáticos, sobretudo de heroína. Nós somos 10 milhões, mais ou menos estáveis, atingimos um número de 100 mil pessoas agarradas à heroína, sobretudo por via injetável. A SIDA apareceu nessa altura, começa a fazer os enormes estragos na sociedade, isto começa a ter um impacto brutal na nossa sociedade. As respostas começaram a ser instaladas, respostas de saúde, respostas policiais, primeira linha, e judicialistas, diria assim, mas depois começam a ser desenvolvidas respostas de saúde, curiosamente, na dependência do Ministério da Justiça, o que indicia também uma determinada forma, é sintomático, mas por iniciativa, na altura, do Dr. Almeida Santos, Ministro da Justiça, foi pioneiro, digamos assim, e foi uma abertura, foi um movimento de abertura, e depois houve o desenvolvimento de toda uma rede que fomos criando de centros, nomeadamente a partir de 86, 87, criação do Centro das Taipas, foi o primeiro grande centro do Ministério da Saúde, depois uma rede que se foi formando e consolidando, a complementaridade com as respostas privadas, geridas por organizações não governamentais, tudo isto foi sendo construído, foi sendo investido, como disse, isto tornou-se a primeira preocupação dos portugueses, foi sendo investido mais e mais recursos, mas as coisas não estavam a melhorar. Sentíamos a necessidade de uma estratégia claramente definida. Ao nível do trabalho preventivo,
usávamos muito os spots publicitários na TV com uma eficácia nula ou muitíssimo reduzida, quando não contraproducente. Técnicas de comunicação terroristas, droga, loucura, morte, era o slogan da altura. Enfim, as coisas por aí não iam. Ao nível do tratamento, havia dúvidas, mesmo no seio da comunidade médica ou técnica, acerca da utilização de terapêuticas de substituição. O nosso principal problema na altura era a heroína e a utilização da metadona estava longe de ser consensual, por exemplo. Enfim, nas diversas áreas, na prevenção, na redução de danos, na reinserção social, sentíamos a necessidade de uma condução ou de um documento guia. E isso acabou por ser feito. Acabou por ser feito sob a orientação, então, o Primeiro-Ministro era António Guterres, o Ministro adjunto com responsabilidades nas políticas de juventude foi José Sócrates, teve um papel importantíssimo na condução desta temática, e ele nomeou um grupo de especialistas de diversas áreas, desde juízes, a médicos, psiquiatras, etc. Enfim, um grupo de 9 pessoas, entre as quais eu estive incluído, e devo dizer que foi uma das experiências profissionais mais ricas da minha vida, dirigido pelo professor Alexandre Quintanilha, e ao qual foi pedido: então, os senhores façam um relatório sobre a situação do país em matéria de drogas e apresentem propostas concretas, estratégicas. E nós fizemos as diversas áreas de missão, tudo isto assente na ideia de que estávamos a lidar com uma condição de saúde e, consequentemente, propusemos a descriminalização do consumo e posse para consumo de todas as drogas. É evidente que na altura se punha a questão: só marihuana, só cannabis ou todas as drogas? Não foi feita essa distinção entre drogas leves, chamadas todas. Drogas leves. Exatamente, não foi. Não foi, e rejeitámos essa classificação. E porquê? Retrospectivamente, foi uma boa opção? Penso que sim, perfeitamente. Acho que sim. Acho que o que é importante é a relação que o indivíduo estabelece com a substância e não a substância ela própria. Portanto, aquilo que me interessa é a condição de dependente ou não dependente, e não qual é a substância, porque aquilo que me interessa é o indivíduo. Portanto, e todo este pacote político, digamos assim, este pacote de medidas políticas é centrado no indivíduo. Daí a sua virtualidade e, se calhar, daí o seu sucesso. Fala-se cada vez mais na legalização da cannabis. Há experiências internacionais neste sentido, nomeadamente o Uruguai, mas também vários Estados norte-americanos. Acha que devia ser também adotado em Portugal? Olha, eu acho que são experiências que vale a pena acompanhar de perto, e as avaliações que serão feitas relativamente aos resultados que vão dar. É muito cedo para dizer esta é uma experiência bem-sucedida ou não. Nós, relativamente à nossa, portanto, como já foi dito, a descriminalização entrou em vigor em 2001, só para ir para aí de 2009 é que começámos a ter alguma apreciação. Isto está a dar bom resultado ou não. Em relação à legalização, isto é um novo paradigma. Até agora temos estado no tal paradigma proibicionista. Mesmo descriminalizando, estamos no paradigma proibicionista. Chamada War on Drugs. Sim, embora a nossa seja, de facto, uma versão muito atenuada dessa War on Drugs. As coisas são muito mais passar à saúde para lidar com elas. Relativamente à questão da legalização, por um lado, eu penso que é importante percebermos que está a ocorrer numa parte do mundo onde, se calhar, as drogas matam mais porque as organizações criminosas, por um lado, policiais pelo outro, exércitos, andam aos tiros uns aos outros e a mortandade é causada muito mais por essa via do que propriamente por via do consumo. Sim. Portanto, regular, se calhar, faz aqui saltar uma etapa que nós, na Europa, de uma forma generalizada, desenvolvemos, que é de oferecer respostas da saúde. Okay? Portanto, entrar num paradigma regulador, se calhar, será eficaz para diminuir todas essas lutas que ocorrem, eventualmente, o próprio consumo. Temos dados preliminares, ainda muito preliminares, relativamente ao que está a acontecer no estado do Colorado. Desde que entrou em vigor a legalização, e não é uma liberalização, é uma regulação e uma forma,
podemos comparar ao comércio do álcool ou do tabaco. Portanto, há regras estritas que estabelecem quem, onde, em condições, pode comprar e consumir. Mas, e o que se tem neste caso, estamos a falar para fins recreativos. Para fins recreativos, e essa é uma outra questão que eu gostaria de, de falar. Estamos a falar de fins recreativos, mas há regras. A idade, a partir da qual as pessoas podem aceder, por aí fora. E aquilo que se constata é que não houve um aumento, parece, pelo menos nos dados preliminares disponíveis, não houve um aumento de consumos por parte de jovens, desde que foi assumida esta legalização. E isto é um bom sinal. Mas diria que nós, hoje em dia, e particularmente em Portugal, não temos a situação de premência, a situação de emergência que enfrentámos há 17 anos atrás, há 16 anos atrás. Aí era preciso fazer qualquer coisa diferente. Nós hoje temos um consenso político muito alargado em torno das políticas que vimos desenvolvendo. Vemo-las consagradas nas várias instâncias, até da ONU. Vemos cada vez mais países a tomarem-nos como farol. E não temos, de uma forma geral, os indicadores estão a evoluir de uma forma favorável, não temos a premência de mudar a todo o custo. Fomos um laboratório social que pode mostrar os seus resultados. Neste momento há outros laboratórios sociais a funcionar, vamos acompanhar essas experiências. Esta é, digamos, a posição oficial do governo português, foi assumida, aliás, na sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, do ano passado. Pronto, estamos bem onde estamos, sentimos-nos confortáveis onde estamos, vamos ver como é que as coisas evoluem nessas novas experiências. Voltando então um pouco atrás àquela questão que falou há pouco, a distinção entre as drogas, o consumo de drogas para fins recreativos e medicinais. Exatamente, era essa uma questão. Eu já li numa entrevista sua que diz que esta discussão se faz muitas vezes em termos pouco honestos, nomeadamente nos Estados Unidos. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que eu não nego, ou, enfim, também não o afirmo, mas sou perfeitamente aberto à demonstração dos efeitos benéficos do uso da cannabis para fins terapêuticos. Como adjuvante ou como terapêutica para determinadas condições clínicas. Mas a cannabis tem que provar, ou os defensores da cannabis têm que o mostrar como, da mesma forma que para introduzir um novo medicamento no mercado ele tem que passar por uma série de fases de testes e ser aprovado pela agência do medicamento, ser discutido pelas organizações médicas, etc. Eu diria assim, este não é propriamente o meu negócio, digamos assim, a questão do uso terapêutico. Se eu for chamado a dar um parecer, dá-lo-ei positivo, sim, se há evidência de benefícios, tudo bem, aprove-se e regule-se o uso terapêutico de cannabis. Outra coisa é aproveitar esses benefícios terapêuticos para defender o uso recreativo, dizendo assim, isto é tão bom que até cura doenças, ou até ajuda a tratar doenças. Não é bem a mesma coisa. São planos muito distintos. Portanto, eu penso que são discussões ambas legítimas, ambas devem ser tratadas na nossa sociedade, nas diversas sociedades, mas que devem, por uma questão de seriedade intelectual, devem ser separadas. Certo? Gostava de lhe perguntar também sobre a questão das novas drogas sintéticas. Nos últimos anos, na Europa, surgiram centenas mesmo de novas substâncias. O senhor foi, inclusivamente, durante vários anos e até há pouco tempo esteve à frente do Observatório Europeu da Droga. Perguntava-lhe se esta questão o preocupa, nomeadamente em Portugal. É uma questão preocupante, estas novas drogas sintéticas, mais baratas de produzir, mais fáceis de distribuir e com efeitos muitas vezes até mais gravosos do que as chamadas drogas clássicas? É, sem dúvida que é uma área preocupante. Aliás, das preocupações centrais no momento atual, embora em Portugal ainda, eu digo ainda porque não sei o que é que vai acontecer, mas não seja um problema de grande premência. Nós tivemos ali um período durante o qual havia um vazio legal que permitiu o florescer, quase como cogumelos, aliás, os cogumelos também entram aqui nesta, das chamadas Smart Shop, portanto, lojas de porta aberta onde eram vendidas estas substâncias. Que, entretanto, foram encerradas com uma nova lei. Exato. Produzimos uma legislação que, na prática, conduziu ao encerramento das Smart Shop. Durante o período em que as Smart Shop existiram,
tivemos um aumento significativo de episódios de emergência, de recurso a urgências hospitalares, surtos psicóticos, mesmo mortes relacionadas com o uso destas substâncias. Isto porquê? Porque vender estes produtos em lojas de porta aberta passa a ideia de que isto é inócuo, de outra forma o Estado não permitiria que isto fosse vendido nestas lojas. O encerramento das lojas remeteu a circulação destas drogas para os circuitos clandestinos, sejam eles, enfim, junto das clássicas, heroína, cocaína e por aí fora, seja através do tráfico por internet, por encomenda postal, portanto, em que as pessoas recebem em sua casa encomendas descaracterizadas. De qualquer forma, o número de emergências relacionadas com os episódios relacionados com estas substâncias baixou drasticamente. O que não significa que não tínhamos que estar preparados para que haja aí um boom de um momento para o outro. Mas até agora na sociedade portuguesa isso não aconteceu. Já ultrapassámos o nosso tempo, ainda assim gostava de lhe perguntar, no seu caso, ser médico é uma tradição de família, mas porquê este interesse particular por esta área das drogas e das dependências? Tenho, de facto, muitos médicos na família, mas o que aconteceu foi que eu sou médico de família, fui colocado no início da minha carreira no Algarve, e o Algarve foi particularmente fustigado por estes problemas. Portanto, eu interessei-me, era procurado por famílias, por utilizadores de drogas com problemas, era-me pedida ajuda e eu não tinha nenhuma preparação técnica para lidar com isso. Mas quando surgiu a possibilidade, quando foi criado o Centro das Taipas, a equipa líder do Centro das Taipas, Dr. Nuno Miguel, Dr. Luís Patrício, puseram-se em campo à procura de pessoas que pudessem ser envolvidas e funcionar como antenas do Centro das Taipas. E foram encontrar no Algarve, pronto, está ali um profissional que tem apetência para esta área, não percebe grande coisa, mas pode ser envolvido. Então convidaram-me para fazer um estágio, que eu fiz no Centro das Taipas, e depois regressei ao Algarve com a incumbência de abrir um centro. E depois, olha, fui assumindo cada vez mais responsabilidades nesta área. Eu também Tornei responsável a nível nacional e tenho desempenhado esse papel, tenho dado a cara por estas políticas, o que é uma coisa de muito me orgulho, mas resisto muito à ideia de me considerarem, às vezes, o arquiteto destas políticas. Estou longe do ser, sou um operário e não um arquiteto. Mas é também, imagino, particularmente compensador trabalhar nesta área e ver também a evolução e o impacto que tem na vida das pessoas. Sem dúvida que sim. E tenho, em relação a isso, em relação ao meu percurso profissional, um enorme orgulho por ter feito, em determinado momento, orientado a minha carreira para esta área, porque, de facto, tem sido muito compensador. Dr. João Golão, vamos ter de ficar por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado, eu. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.